Bem, boa noite a todos. Nós estamos aqui para tratarmos de mais um tema bastante importante do nosso curso de gnose. Estamos falando hoje do tema Anjos e Cristos. Quais são as diferenças e quais são as semelhanças entre anjos e entre Cristos? Entre anjos e Cristos. Será que são a mesma coisa? Anjo é a mesma coisa que Cristo? Cristo é a mesma coisa que anjo? Ou será que há diferença entre ambos? É o que nós vamos estar vendo durante esta conferência. Então, a primeira diferença, são diferentes, né? A primeira diferença se estabelece quanto ao local onde eles habitam e habitarão após as suas iniciações. Então, os anjos, eles são nas suas 9 escalas hierárquicas, são habitantes do Nirvana, são nirvanis. E os Cristos, né, são habitantes do Absoluto. O que é o Nirvana e o que é o Absoluto. O Nirvana é a antessala do Absoluto, conforme nos ensinou o Venerável Mestre Samael, o Venerável Mestre Rabulu. É para onde vão as almas, vamos assim dizer, para ali permanecerem por um grande período de tempo, eternidades, em gozo, né? Vamos dizer assim, como se fossem umas férias bastante prolongadas. E isto quer dizer que essas férias no Nirvana, embora seja um estado absolutamente celestial, elas terminam, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Seria como nós, numa comparação bastante grosseira, nós tiramos aqui as nossas férias, e para nós funcionários públicos tem a licença premium, que são as férias de 3 meses após a pessoa ter trabalhado 5 anos, dentro de alguns parâmetros, passa a fazer mérito a esse tipo de licença. Então, as férias normais, né? As férias, vamos dizer que o Nirvana são as férias especiais. Então a pessoa fica tranquila, um anjo está ali, o Nirvani, bem tranquilo. Mas aqui nas nossas férias, né, elas vão bem até a 4ª parte, né? Quando começa a chegar no final, a gente começa a ficar preocupado, está na hora de voltar ao trabalho. Então, da mesma forma são os nirvanis, os anjos, né? Após aquela eternidade ali no Nirvana, né? Eles voltam após esgotarem as suas possibilidades, após esgotarem os tempos. E já no Absoluto não, o Absoluto é para toda a eternidade. Então, se iniciar como anjo e ir para o Nirvana é ter umas férias eternas prolongadas, mas que tem um fim. E se iniciar como um Cristo, vai-se para o Absoluto, para todo sempre, eterno e eternamente. Então essa é a diferença entre o Nirvana e o Absoluto. Para entrar no Absoluto tem que despertar a consciência total em 100%, tem que seguir o caminho crístico, que é o caminho reto, o caminho dos 3 fatores de evolução da consciência. E para o Nirvana vão todos os outros iniciados que não despertaram a sua consciência em 100%.
Então esta é uma diferença fundamental. Os anjos, eles trilham o caminho da iniciação, chamado caminho de espiral. Esse caminho de espiral é um caminho, como diz o venerável mestre Rabulô, onde vai Raimundo e todo mundo, Vicente e toda a gente. Então é a espiral. Seria como subir uma montanha. Tem duas maneiras de nós subirmos. Nós podemos subir numa linha reta, é difícil, né? Gasta-se energia, a gente chega cansado. Ou podemos perfilá-la, né? Subir essa montanha em trilhas dando volta, né? Vamos dando volta na montanha em espirais até chegar no topo. Então é mais ou menos assim, os anjos vão por essas espirais, que é chamado caminho largo, e o Cristo vai pelo caminho reto, que é o caminho difícil, o caminho estreito, como diz Jesus. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Poucos são as pessoas que conseguem trilhar esse caminho aqui entre nós, seres humanos. Na realidade, a matemática é de 1 por bilhão, mais ou menos assim, como nós podemos dizer, Pedro dizendo, né, das pessoas que entraram na arca. Ele diz, na realidade, entraram poucas pessoas, cerca de 8 almas. Entrar na arca significa fazer esta iniciação crística do caminho reto, como nós já vimos e vamos ver, né, continuar vendo em outras conferências. Então, na caminho espiral, se vai de maneira mais tranquila. Pelo caminho reto pelo supremo sacrifício, né? Paga com o sacrifício da própria vida no final deste caminho. Uma outra diferença que tem entre anjos e Cristos é com relação à morte psicológica, com relação ao trabalho de revolução da consciência. No primeiro fator, os anjos, eles são aqueles iniciados que fazem a morte da sua lua psicológica, da parte visível, vamos dizer até 50%. Sabemos que a nossa lua física tem uma parte visível e uma parte invisível. Também a lua psicológica é da mesma forma. Os nossos agregados, eles afloram, são visíveis, e onde nós trabalhamos até a metade, que é 50%. Então aí vão os anjos na sua parte invisível, que é a lua psicológica oculta. Eles não ousam trabalhar, então aí só vão ao trabalho os cristificáveis, os iniciados do caminho reto. Então, nessa dissolução dos agregados psicológicos, na morte dos defeitos, a morte psicológica do si mesmo, onde vão trabalhando os defeitos, não morrendo para os defeitos e nascendo para as virtudes, só vão até praticamente a metade. Então trabalha só a parte dos eus superficiais, as raízes profundas, os detalhes, né? As causas somente fazem a morte dos eus causas aquelas pessoas que escolhem o caminho crístico, o caminho reto. Então há essa diferença. A outra diferença fundamental da iniciação dessa iniciação é que os anjos vão até uma determinada altura da iniciação, na quarta de mistérios maiores, onde tem que escolher o caminho reto ou o caminho espiral. Quem escolhe esse caminho é o Pai interno de cada iniciado.
Então, o dos anjos, até eles escolhem o caminho espiral, e dos cristificáveis, o seu Pai interno, e ele, esse iniciado, escolhe o caminho reto, o caminho crístico, e a partir daí é definitivo. Então, essas são as diferenças fundamentais entre anjos e Cristo, né? Nós sabemos que entre os anjos há as hierarquias, né, angelicais, e tem 9 escalas. Seria como assim nós entrarmos no exército, né? Nós temos ali os soldados, os cabos, os sargentos, né? Terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento. Depois então entra-se no oficialato, né? Começa com os aspirantes, vão os tenentes, segundo tenente, primeiro tenente. Depois vai ali para os capitães, né? Então capitães, depois do capitão vem o major, aí depois do major vem o tenente coronel, vem o coronel, aí vai no generalato, é general de divisão, né? O general de brigada e general de exército. Aí esgota essa hierarquia. Aí no caso de guerra vem o marechal. Então os anjos têm essa semelhança na sua trajetória hierárquica. Começa como anjo, seu trabalho dando fruto, vai para arcanjo e assim vai evoluindo. Então, a iniciação de anjos, né, vai até pela evolução até um certo tempo, depois tem que praticar a evolução da consciência. Então, é um caminho de angelificação que não se liberta radicalmente, né? Para atingir essa liberdade radical e profundamente é preciso seguir o caminho reto da cristificação. Então, a palavra portuguesa anjo possui origem no latim, em angelos, e no grego angelos. Em hebraico usa-se termo malak para designar anjos. O significado básico desta palavra, anjo, é o de mensageiro. Então os anjos executam várias funções intermediárias, né? Eles são os intermediários, os mediadores, né, entre nós e os seres celestiais. Então executando essa função de mensageiros e de vários outros trabalhos. Também nós temos os anjos do raio da morte, que trabalham na execução da morte de todos os seres que possuem vida. Ao chegar ao fim da existência, no caso nosso ser humano, vai ser cortado o cordão de prata, e aí quem efetua essa operação é o anjo da morte, que em seguida se conecta com a essência retornante, né? Por meio do anjo da vida. Então tem os anjos também que trabalham na parte do nascimento. Então tem hierarquias, multidões deles. No universo, para que houvesse o movimento, Deus criou as diferenças. Assim a água se move do ponto maior, de maior potencial, para um ponto de menor potencial. A mesma coisa acontece com o calor, com a eletricidade, etc. Assim, há entre os anjos 9 diferenças, marcado por hierarquias, onde a alma humana poderá se movimentar de anjo a serafim na escala de evolução. Então vamos supor que se nós dermos bem agora como seres humanos, né? Se for um ser humano que encampa todos os valores da consciência, né? Vamos já ser um anjo, e daí se der bem como anjo, passa para arcanjo.
Nesta trajetória de revolução da consciência, se a alma se der bem como ser humano, poderá se mover para a trajetória da iniciação até o grau de anjo e de lá migrar até o posto de serafim, passando por anjos, arcanjos, principados, potestades, virtudes, dominações, tronos, querubins e serafins. A trajetória de iniciação ao conhecimento, que é a gnosis em grego, vai do menos infinito ao mais infinito, isto é, o conhecimento é infinito. O termo gnóstico significa conhecedor, e o verdadeiro gnóstico é aquele que detém todo o conhecimento do cosmos. O conhecimento é fator de construção, não é gratuito, nem o conhecimento é obtido a esmo, somente através de iniciações. Cada iniciação se constitui de duras provas. O estudante gnose vai obtendo o conhecimento através das iniciações. O estudo gnóstico, ao iniciar o seu, melhor dizendo, o estudante gnóstico, ao iniciar seus estudos, se for prático, poderá vivenciar o conhecimento, se for convocado para as provas, nos mundos internos. Repetindo, né? Então o estudante gnóstico, se ele for prático, ele vai ser convocado para fazer as provas, e ao ser convocado para essas provas no mundo interno, vai chegar à sabedoria. Primeiro, o estudante será convocado para provas do guardião. Se for aprovado, passa-se as provas dos 4 elementos, que é da água, da terra, do ar e do fogo. Se triunfar nas provas dos 4 elementos, adentra-se as iniciações e mistérios maiores. Há 5 iniciações e mistérios maiores, conforme veremos no nosso curso, são tratadas na lição de número 72. Na 5ª iniciação de mistérios maiores, o iniciado por meio de seu pai interno deverá escolher o seu caminho. Em definitivo, só há 2 caminhos e o iniciado terá que optar por um deles. Se escolher o caminho reto, decretará o fim da estrada angelical para percorrer o caminho do Cristo. Se escolher o caminho espiral, seguirá eternamente pelo sendero angelical, podendo ir de anjo a serafim, mas nunca mais chegará à crucificação. Portanto, os anjos se assemelham ao Cristo até o momento da opção pelo caminho, na 5ª iniciação de mistérios maiores. Se diferenciado a partir daí, serão diferenciados, né? Melhor dizendo, a partir daí, todo anjo trabalha a morte dos eus, como já frisamos, com a ajuda da Mãe Divina, até a primeira montanha só. Todo Cristo, além de trabalhar a morte até a primeira montanha, vai trabalhar também na morte dos eus causas, na 2ª montanha, e se qualifica na 3ª montanha, na trajetória das iniciações, para trabalhar os eus causas. A morte desses defeitos já são feitos pela partícula Cristo, da nossa mônada. Portanto, os anjos se assemelham ao Cristo, então, em grande parte, se diferencia em outras grandes partes, né? Todo iniciado a se tornar anjo, arcanjo, etc., se reveste de grandes poderes sobre o cosmos. E este é um problema terrível, porque qual a pessoa que era cabo, né, vai trilhar as hierarquias militares, né, chega ao grau de
capitão, por exemplo, jamais ele vai querer voltar a ser cabo, né? Ou sargento, ele não quer descer, ele quer subir. Porque como cabo ele tinha uma determinada autoridade, e lá agora como capitão tem muito mais autoridade, tem poderes. Então um anjo adquiriu grandes poderes. E para voltar e iniciar o caminho do Cristo tem que abrir mão de todos os poderes. Assim como é difícil para o capitão, né, abrir mão de poderes, imagina para o anjo que já comanda uma galáxia, né, ou comanda um planeta, ou comanda um sistema do cosmos. Então tem um poder enorme para ser utilizado. E ir para o Cristo é reduzir esse poder a zero, não ter poder para nada. O Cristo, que está caminhando o caminho reto, é a pessoa que tem o poder absoluto sobre o cosmos, poder sobre tudo, mas não pode usar esse poder para si próprio. Por exemplo, Jesus Cristo só utiliza esse poder a benefício de seus semelhantes, mediante a autorização de seu Pai interno, como fazia Jesus. Então isso fica muito difícil para um anjo, o fato que o mantém na espiral, ele fica ali para todo sempre, não vai para o caminho reto. O iniciado a escolher o caminho crístico perde todo o seu poder, fica sem nada para si, renuncia a tudo, fica sozinho, abandonado por todos, como Jesus Cristo, por exemplo, foi abandonado pela multidão que libertou Barrabás e o condenou. Foi abandonado por seus apóstolos, até o Pedro o renunciou por 3 vezes. E por último, ficou abandonado, ficou sozinho, porque faz parte da iniciação na cruz, até pelo seu Pai interno, que ele mesmo diz: Pai, por que me abandonaste? Então é necessário que isso se passe para que possa se concluir a iniciação. Então o anjo não suporta este isolamento, né? E nenhum de nós. Então é preciso estar se classificando mesmo. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima conferência.